Donald Trump anuncia 10% de tarifas recíprocas contra o Brasil, que escapa do pior em anúncio de maior pacote tarifário de seu governo até agora. A União Europeia terá 20% de tarifas e a China 34%. Olá, meu nome é Luiz Mauro Filho, eu sou editor do Brasil 247. Hoje são 2 de abril de 2025, 6 horas e 39 minutos pelo horário de Brasília. E eu trago hoje notícias bastante importantes que, enfim, vão definir os rumos econômicos do mundo, que são os anúncios tarifários globais de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Então, aqui no nosso portal Brasil 247, a nossa manchete, tarifas, Trump anuncia tarifas de 10% contra o Brasil, aqui ele segurando um cartaz que ele segurou ao longo de toda a apresentação, com uma tabela, né, com o nome do país, a porcentagem de tarifas aplicadas por esse país em produtos norte-americanos e a porcentagem recíproca. Importante a gente falar disso, né? Essas tarifas que eles estão aplicando têm essa justificativa de serem recíprocas. Portanto, o país ele aplica tarifas sobre produtos norte-americanos e os Estados Unidos se sentem, né, no direito de aplicar uma tarifa em retorno. Essa é a grande questão que o Trump ele martelou durante todo esse discurso de fato. O Brasil ele teve uma tarifa, né, literalmente nesse caso recíproca, ele aplica 10%, está recebendo 10% de volta. Outros casos são relativamente parecidos, como o do Reino Unido. Vamos passar nisso logo mais em relação a tarifas internacionais, mas é uma questão preocupante, sobretudo para casos como o Brasil, por exemplo, que exporta, enfim, produtos semi-acabados para os Estados Unidos, ou seja, às vezes peças de outros produtos que vão ser montados numa fábrica norte-americana ou alguma coisa do gênero, e isso, evidentemente, essa tarifa que é aplicada, ela acaba sendo adicionada ao produto final. Portanto, esse valor ele vai ser repassado para o consumidor final desse produto que é produzido, às vezes, nos Estados Unidos para ser vendido para a população americana. Portanto, é uma política que, ao mesmo tempo que ela parece ter um sentido, e o Trump bate muito nisso, sobre a questão de tarifar outros países para reter uma liquidez nessa relação comercial e, assim, fazer caixa para o governo norte-americano, que é, inclusive, a justificativa para que ele coloca sobre o motivo dos Estados Unidos ter perdido força política internacional seria o fato de ter deixado de ter abandonado esse tipo de política há mais ou menos 100 anos. Então, ele está tentando pegar uma política realmente muito antiga e trazer isso de volta à tona. E o que isso, de fato, né, preocupa muito os mercados. A gente vai ver, provavelmente, nos próximos dias, repercussões sobre isso. Eu quero trazer também uma outra matéria nossa, aqui um pouco mais geral, para trazer os números, tá? Os números gerais. Está aqui, Trump revela tarifas globais recíprocas, uma matéria repercutida da Reuters, publicada pela Bianca Penteado no Brasil 247. E, enfim, a gente tem algumas repercussões, mas eu queria passar mais para os números, né, dos principais países aqui que foram taxados, né, que foram tarifados nessa questão. Então, a gente tem aqui 49% para Camboja, 46% para Vietnã, 34% para China, 32% para Taiwan, 31% para Suíça, 30% para África do Sul, 26% para a Índia, 25% para a Coreia do Sul, 24% para o Japão, 20% para a União Europeia e 10% para o Reino Unido. Reino Unido, no caso, muito parecido com o Brasil aqui, uma taxa que é a base, né, para eles. Então, 10% era taxado pelo Reino Unido, está recebendo 10% de volta. Queria trazer esses números mais em detalhes para a gente ver a quantidade de parceiro econômico dos Estados Unidos, que sempre é colocado dentro do contexto de globalização, e o que eles estão sofrendo agora, né, nesse governo que se posiciona de maneira mais isolacionista, de fato. Então, a gente tem, por exemplo, Vietnã como um grande produtor de bens industrializados, se tornou nos últimos 25 anos, recebendo uma dura
enfim, cobrança tarifária. A China, 34% é realmente incrível, né? Taiwan também, que é um parceiro internacional dos Estados Unidos na área de tecnologia, já vinha sofrendo e vem sofrendo, inclusive, outros tipos de bloqueios por parte dos Estados Unidos em termos de exportação e importação de tecnologia. Então, faz parte desse contexto, né? A África do Sul é uma cruzada moral que o Donald Trump e o Elon Musk, como seu assessor e uma espécie de braço direito, vem fazendo contra os governos o governo da África do Sul no atual momento, e outros parceiros, como o Japão, que inclusive já está em uma parceria, uma conversa muito profunda com China e Coreia do Sul, né? 2 outros nomes que aparecem aqui, para, de fato, responderem de maneira cooperativa regional a essas tarifas, né? Isso a gente viu nos últimos dias, esses 3 países anunciando cooperação, e uma resposta em conjunto a essas tarifas deve acontecer pelos 3 países, de acordo com a China. Então, é interessante ver isso, porque, de uma certa forma, é a história acontecendo, né? São, de fato, enfim, parceiros comerciais dos Estados Unidos históricos, né? Grandes parceiros comerciais americanos, que eles, de fato, nesse momento, estão perdendo essa estrutura econômica de produção global e de comércio global que havia e deixa de haver nesse momento, né? A gente está vendo o início desse fim. Então, é uma mudança de paradigma muito importante. Provavelmente, nos próximos dias, a gente vai ver repercussões disso nas bolsas de valores, nas grandes bolsas internacionais. Uma reacomodação desses mercados vai acontecer, e é muito importante a gente estar de olho nisso tudo e ter uma perspectiva de uma análise multipolar dessa situação, né? Entender como que o mundo, uma globalização multipolar, ela pode emergir a partir dessa situação. A gente vê, nesse momento, conversas acontecendo entre Índia e China para uma reaproximação de comércio, que é uma questão histórica surpreendente. Europa e China, União Europeia e China já vêm estreitando esse laço. A China com o Japão e Coreia, como foi dito também, é uma situação de fato incrível que vem acontecendo desde do início desse novo governo Trump. Então, enfim, é um cenário que gera muita repercussão, de fato, no nível internacional. Então, é importante a gente estar atento para isso. E, evidentemente, o Portal Brasil 247, tanto na TV 247 aqui no YouTube, quanto no nosso site, brasil247.com, está cobrindo isso de maneira super detalhada. Então, fiquem atentos, entrem, vejam nossas redes sociais para ter mais detalhes sobre isso. A gente está 100% nessa cobertura. Boa noite, um abraço e até mais.